Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro GaloCast deste ano de 2025. Muito bom receber a minha colega de trabalho, a minha vizinha, a Carmen Patrícia Lima Viana. Bem-vinda, Carmen. Hoje, obrigada por essa oportunidade, obrigada mesmo. Para a Assim, gente poder. Gente, é um sonho de lojista estar aqui com você. A gente vai conhecer, a gente vai saber desse sonho, porque a Carmen, gente, quando o shopping estava ali colocando os tijolinhos, a Carmen estava aqui junto, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa história muito boa, muito incentivadora, na verdade, né, Carmen? A Carmen, ela é empreendedora, ela é administradora, 47 anos, nascida no Tocantins. 2 filhos, o João e o Luiz, casada com o José Luiz há 19 anos. Isso mesmo, há 19 Contar anos. o segredo pra gente, aí, de tanto tempo de casamento. Casa das 3 mulheres, é isso? Casa das 3 mulheres, né? Minha mãe, que é a nossa grande matriarca, incentivadora de tudo, e minhas 2 irmãs, na verdade, é a casa das 4 mulheres. 4 mulheres. Contando com minha mãe. Eu sou a mais velha, né? Tem a minha irmã Liliana, que é quase gêmeas, né? E a minha irmã Verônica. E só teve homens, você? Só tivemos homem, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Então, minha mãe cuidou da gente desde então com a ajuda da família. Sempre a minha família, a parte de mãe, de pai, nos motivando, incentivando e ajudando a minha mãe a criar, né? Naquela ocasião nunca foi fácil, uma mãe sozinha cuidar de 2 filhas. Que cidade do Tocantins? Tocantinópolis, e teve essa semana aí na Globo, né? Teve uma senhorinha que foi lá assistir a Portela. É de lá que eu sou. Ô, Carmen, quando criança, vamos conhecer a Carmen um pouquinho, criança na infância, ela gostava de fazer o quê? Era uma menina, uma criança espoleta? Era uma criança mais na dela? Tinha muitos amigos ou não? Como era a Carmen criança? O segredo que meus filhos não me ouçam, né? Porque a gente sempre esconde, tanto que a gente é levado. Então, eu sempre gostei muito de fazer tudo. Você era sapeca? Muito. Eu morei em Tocantinópolis, é uma cidade de rio, né? Eu sempre morei à beira-rio. Gostava muito de praia. Eu gostava muito de nadar. Assim, a minha melhor e menor pequena arte foi pegar uma canoa, né, no fundo da minha casa, porque o rio era na frente e no fundo, e sair de canoa com meus colegas e ficar presa no meio desse córrego, porque como estavam as águas elevadas e tinha as cercas. E aí a canoa passou e eu fiquei presa, e nós ficamos lá por muitas horas. Meu Deus. Então era desse nível de criança. Era mais arteira das 3 irmãs? Muito mesmo. Sempre fui. Eu sempre fui aquela assim que buscava sempre ajudar a minha família, mas naquela dificuldade daquela ocasião, quando não tinha o prato do dia, eu pegava, ia lá no rio, e eu até pesquei. Até eu pesquei para poder colocar o almoço na... Foi uma infância com muita dificuldade financeira? Não digo dificuldade financeira, assim. Eu digo pela falta do seu pai, né? Isso. Morreu muito Mas sempre cedo. meus avós cuidaram da gente. Né? Parte de mãe, parte de pai, porque minha mãe, uma mãe solteira, minha mãe da educação, a vida inteira, depois eu vou contar para vocês, a vida inteira a gente da educação. Eu fui a única que não segui a carreira de educadora, mas a minha família inteira são de mestres. Muito legal. Lá em casa, sim. E empreendedoras, né? Cada um quer fazer algo a mais, não só daquilo que gera o mensal. Sim. Aí meu marido fala, vocês não cansam, mas não é legal, sabe, ficar parado. E a gente sempre busca fazer. Se a gente pode chegar aqui, por que a gente vai ficar aqui, né, Carmen? Verdade. Mas é assim, a minha mãe, vamos colocar, igual o Júlio, tem 2 empregos, Sim. A minha irmã sempre tem 2 empregos, sempre busca algo para fazer a mais. E a gente não cansa. Você vem da tua mãe, educadora, você disse que não seguiu, mas como era a Carmen na escola? Ela gostava de estudar, tinha boas notas? Sim. A tua mãe pegava muito no pé, te cobrava muito? Não. Não. Minha mãe sempre foi de agregar confiança com as filhas. E quando a gente começou, né, os nossos 17, 18 anos, querer sair, namorar, a minha mãe colocou regras. E aquelas regras sempre eram cumpridas. Vocês vão chegar 11, meia-noite, a gente chegava 11, meia-noite. A gente nunca deixou de honrar minha mãe, não pela falta do pai. Sim. Sempre foi muito bacana a nossa relação. E você veio para Goiânia com que idade?
Eu vim para Goiânia numa história bem, assim, marcante na minha vida. Eu sou pessoa com deficiência, tive uma doença rara, né, na minha infância, e eu tive que tratar ao longo desse período. Você não nasceu com a deficiência? Não, não nasci. Ela foi adquirida ao longo do período, né? Eu tenho raquitismo fosfatêmico, é uma doença que não desenvolve o crescimento e deixa você raquítico. Então, eu sou pequena, né? Mas sim por uma situação. Uma pequena grande mulher. Justamente. E eu vim para cá justamente para esse tratamento, né? A minha família aqui em Goiânia me acolheu e a primeira vez que eu vim para Goiânia, eu falei assim, aqui que eu vou ficar. Uma cidade maravilhosa. Gi, espetacular quando você sai do interior e chega numa cidade como Goiânia, uma cidade repleta de flores, sabe? Foi assim, um encanto que eu tive de morar no interior e vir para cá. E assim fiquei. Aí, dos 14 aos 18 anos, eu fiz o tratamento no Sara Kubitschek e com 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. E essa deficiência física, Karma, nunca te impediu, nunca foi um obstáculo, nunca foi algo que te parasse, muito pelo contrário. Não, minha mãe nunca deixou. Você nunca usou não. a tua deficiência Nós nunca usamos a para deficiência falar, eu não como posso, eu não consigo, eu não vou. nada. Até porque uma casa onde tem mulheres, o preconceito sempre existe, né? E minha mãe sempre batalhou para que nós fôssemos motivadas e que nós conseguíssemos a nossa independência. Até porque ela deixava a gente muito sozinho, né? Naquela ocasião, a gente tinha 10, 12 anos e a gente ficava em casa e cuidava da casa. E minha mãe sempre deixou a gente empoderadas o suficiente para a gente não precisar pedir socorro. Assim, o socorro que eu falo é de conseguir batalhar sem, né, um medo. E eu nunca tive a minha deficiência como uma sequela de que eu tivesse uma dificuldade para alcançar meus objetivos. Os sonhos que eu sempre tive, eu sempre busquei. É assim, interessante porque eu falo para o meu filho Luiz, que depois que a gente vai falar dele, ele também é pessoa com deficiência. Na probabilidade, o segundo filho viria com a deficiência. E eu sempre falo, Luiz, tudo que você quer, você consegue. E essa possibilidade do conseguir, eu sempre fui motivada pela minha mãe. A minha mãe é uma empreendedora, a minha irmã é uma empreendedora, as minhas irmãs são empreendedoras, a minha família são famílias de empreendedores. Elas empreendem no quê? Qual que é o ramo? A minha irmã, igual o Júlio, tem uma escola. A minha irmã tem 3 empregos. Literalmente. Ela é dona de uma escola. Olha que legal. Inclusive, eu trabalhei com ela. Minha mãe também é dona dessa escola. E a minha irmã é funcionária pública do Estado, ela é professora, né? E ainda tem uma outra empresa que é de aromas, junto com a minha prima, que é a Patrícia, né? Lá em casa são 2 Patrícias. Eu, a Patricinha, e ela, a Patrícia. Então, assim, é um período que a gente, né, sempre gosta de trabalhar. Nós não temos medo do desafio do trabalho. E a gente não coloca um trabalho como algo pesado. A gente só faz aquilo que a gente gosta. E a minha mãe foi a minha motivadora para eu estar aqui hoje, né, onde eu consegui meu emprego. Estou trabalhando lá no atual emprego já tem 12 anos. E eu falo assim, eu não tive muitos empregos, viu, gente? Às vezes a gente pensa que com 47 anos a gente passou por vários empregos. Você falou que foi com 18 anos, Foi. né? 18 anos, o primeiro emprego, e com 18 anos ela adquiriu o primeiro apartamento da vida dela. Foi. Olha. Foi magnífico. Imagina você com 18 anos conseguir o primeiro emprego e ganhar 8 salários mínimos. Foi o que eu ganhei naquela época. Eu trabalhava numa empresa, né? E assim eu consegui o meu primeiro apartamento. Você fazia o quê com 18 anos? Qual era o trabalho? Eu trabalhava numa central de atendimento, né? Na antiga Tele Goiás, não sei se vocês conhecem, hoje é atual Brasil Telecom. Então, naquela ocasião, ela era uma estatal e ela, né, nesse período de estatal para privada, nós fomos contratados como pessoas com deficiência, até porque naquela ocasião eles precisavam cumprir a cota, e a gente recebeu 8 salários mínimos naquele período. Aí veio a transição do real e aí acabou que a gente reduziu. Mas não foi impedimento para a gente conseguir as nossas conquistas. Aí fiz a minha faculdade de administração de empresas. Hoje eu tenho uma especialização, né? Eu sou especialista em gestão de pessoas e trabalho com pessoas. Anteriormente você havia comentado dos teus sonhos. Quais eram os sonhos da Carmen
há algum tempo? Olha, praticamente eu consegui conquistar todos os meus sonhos, Que viu, maravilha! eu sempre quis ter uma família com 2 filhos, nunca quis ter menino, viu, gente? Menina é muito cara, né, gente? A mulher é muito mais cara. Tenho uma família, né, tenho minha casa própria, tenho meu marido, gosto demais do meu trabalho, sabe? Meu trabalho, eu falo que foi Deus que me deu ele, porque eu orei para que ele existisse na minha vida. Tudo que eu preciso hoje, eu peço primeiro para Deus. E Deus sempre me agracia com aquilo que eu preciso. Então, os meus filhos hoje, o João tem 18 anos, o Luiz está com 12, o João já está na faculdade, gente, entrou agora. Olha, O João agora vai ser daqui um futuro engenheiro de softwares. E o Luiz, ele está com 12 anos, inclusive é os meus incentivadores, né? A abrir a loja. Inclusive o João e o Luiz é o Jolu Pijamas. Foi homenagem aos meus filhos aos que a gente meninos. colocou no nossa loja. E olha que interessante, né, Carmen? Você, na sua infância, viveu numa casa rodeada, cercada por mulheres. E a Carmen hoje, mulher, ela vive numa casa rodeada por homens. Por homens. Olha que curioso, né? Eu sou a princesa lá de casa. Ah, bom Rainha, demais! na verdade. E quem manda sou eu, viu? Com 1,49 Ai, gente, 1,49 m. 1,49 ela manda em 3 marmanjos. Eu tenho 1,5 m, viu, gente? Mas eu não tenho problema com a minha estatura. Eu amo ser pequena e meu marido tem 1,80 m. De maneira alguma. Ô, Carmen, vamos então para o Shopping Galo. Bora. Como que foi a história da Carmen, Shopping Galo, no Jolu Pijamas? Você se identificou quando, de que maneira? Conta essa história pra gente. Gente, é interessante porque eu passei por aqui, é o caminho que eu faço da minha casa. Eu moro em Trindade, Goiás. Da minha casa para Trindade, eu passo aqui na Avenida Independência todo santo dia. No ano de 2019, né, no início do ano, eu passei por aqui e o Shopping Galo estava em construção. Estava eu e meu marido. Aí eu falei assim, eu quero passar nesse shopping. E eu já estava empreendendo, porque a gente não para, né? A gente tem 2 empregos, 3 empregos. Eu já estava empreendendo com uma tia, a tia Dorinha, tia Dora, e ela é uma dona de uma confecção lá em Tocantins, e me apresentou os pijamas, né? Eu já vendia os pijamas. E aí eu passei por aqui e falei assim, eu quero encostar nesse shopping. Meu marido, vai não, eu quero ver. Aí eu vim, estava ali na construção, eu fui recebida pelo César, né? Inclusive o César está na minha história, sempre que eu comento o Shopping Galo eu falo dele. Na história de muitos lojistas, inclusive. Justamente. E ele me apresentou, estava no contrapiso. Gente, eu achei esse empreendimento fantástico. E eu falei, eu quero a minha loja aqui. Aí eu convidei a minha mãe, convidei a minha tia para participar desse empreendimento. E ela já estava com outros objetivos e falou assim, não, a gente não vai ser sua sócia, mas a gente vai te dar o primeiro pulo, né, o primeiro incentivo. A minha mãe me ajudou, né? Naquela ocasião eu comprei a loja, Chico. Eu comprei a loja, né? Então a minha mãe me ajudou a comprar a loja e a minha tia ajudou com os pijamas. Então a gente, né, no período em questão, fizemos a negociação e quando foi dia 11 de novembro de 2019, nós inauguramos aqui com o Shopping Galo. E ele já tinha inaugurado dia 5, né? Ele faz aniversário dia 5 de novembro. Então, hoje o Shopping Galo tem 5 anos e a Jolu Pijamas também. E assim, foi um momento maravilhoso. Gente, o Shopping Galo, 2 pisos, lotados de grandes lojas, sonhos, muitos sonhos, sabe? Foi um momento maravilhoso. E aí, quem foi o meu primeiro vendedor? Porque eu não podia, né? Eu estava aqui, não conseguia colocar uma pessoa de imediato, né? Até porque a gente teve um custo para abrir a loja, aí foi meu marido. Ele que começou aqui atendendo as clientes. Agora imagina um homem de 1,80 m atendendo. Vendendo pijama infantil. Tinha gente que falava assim, não passa não, não passa não, não passa não. Por que você está falando isso? Medo de atender os clientes. Olha. Né? E ele trabalhava com o que antes? O que ele fazia? Nós, lá em Tocantins, a gente tinha um transporte escolar. Meu marido é motorista,
Então, nós tínhamos uma van que transportava os clientes da escola da minha mãe. Sim. E quando nós chegamos aqui, ele continuou na linha do ramo, mas com medicação de alto custo. Então, meu marido, a profissão dele é motorista. E durante quanto tempo você deixou teu marido nessa tortura, coitado? Um mês. Durou só um Não mês. deu para ficar. Não deu para ficar. Ele estava espantando os clientes. Justamente. Ele literalmente matava meus clientes. Aí eu me contratei com a primeira profissional, que foi a Leni. A Leni ficou um bom tempo comigo. Nesse período eu tive 3 funcionárias ao longo desse período. Mas você nunca chegou a fabricar? Ou no começo você fabricava? Sim, nós fabricávamos. Inclusive, o meu pontapé inicial foi com os produtos da Quatro Asas, que é a confecção da Dora, da tia Dora. Foi com ela que eu iniciei. Inclusive, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Gente, era uma loja assim, com um leque de pijamas do 1 a 8 anos. É aquela famosa que você fala assim, meu Deus, mas é só com essa quantidade de pijamas que você tem aqui, mas é o que a gente tinha no momento, né? O que eu tinha para oferecer. Então, eu entrei com uma marca, que foi a nossa marca própria, da Quatro Asas, pijamas de qualidade, mas nossos clientes exigiam muito mais. Aí depois eu conto como é que a gente expandiu. O Carmen, e antes da pandemia vir, deu tempo de ganhar um dinheirinho? Ou durante a pandemia você conseguiu se virar nos 30 ali e fazer uma grana? Como que foi esse período? Porque logo veio a pandemia, né? Assim, nós ficamos o novembro, o dezembro, o janeiro e o fevereiro, né? Foram 3 meses, né? 3 meses até chegar o dia de novembro, dezembro e janeiro, muito bons da linha, né, do infantil, até porque é final de ano. Fevereiro a gente tem, né, uma queda nas vendas, mas março foi aquela situação que a gente enfrentou, que foi nós tivemos que fechar, né, o shopping, o mundo se fechou por conta da pandemia e foram sonhos que foram devastados. Né, foram lojistas que não conseguiram se manter, o shopping tentando, né, organizar internamente, realocando lojas. Inclusive, eu desci, né, através do nosso superintendente na ocasião, o Vinícius, que hoje ele trabalha com vocês, uma pessoa assim, maravilhosa. O Vinícius foi fundamental no meu processo de transição durante a pandemia. Até porque eu acabei ficando e a menina da Eric, eu não lembro o nome dela, né? Nós ficamos nós duas no piso. Então a tua loja começou no piso 1? No piso 1, no piso 1. Aí acabou todo mundo descendo, e eu fiquei. Aí o Vinícius chegou, Cabe, é hora de você descer. Aí eu desci e fiquei no corredor Cianorte por 1 ano, né? E logo na sequência, tudo voltou, mas não voltou a mesma coisa. Sim. Perdemos muitos lojistas. A gente começou do princípio, mas não naquele princípio de festa, de lojas abrindo, com muita festa, não. Começou num momento de muito receio, muito medo, se realmente tinha acabado, né, a pandemia, se a gente poderia abrir as portas de novo. Então, o shopping em 2021 e 2022 nos incentivou a ficar, né, nos deu condição de ficar na medida do possível, porque nem todos conseguiram ficar, né, e conseguiu aquele que tinha uma outra renda, que era o meu caso. Eu não dependia somente da loja para sobreviver. Então, eu consegui, ao longo desse período, também com a minha família, incentivando, porque não é fácil empreender. É muito complicado empreender num país que as dificuldades são muitas, que os preconceitos são muitos, principalmente com mulheres, né? Então, assim, foi um momento de transição, um momento de reabertura, sempre pedindo apoio da família, sempre conseguindo bater na porta da administração do Shopping Gala e conseguindo, à medida do possível, ser atendida. Né? Então, assim, para vocês saberem, eu mudei 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes. Meu Deus! Eu passei por 12 lojas. Você já passou por todos os cantinhos aqui do Shopping Galo. Para quem não conhece, aqui o Shopping Galo, nós somos divididos por corredores. Né? Corredor Brás, corredor Cianorte, corredor Oscar Freire.
Então você conhece todos os pontos. Sim. Eu só não conheço o último corredor, que é o Maringá. Aham. O Maringá, eu ainda tive um convite. Ainda César. não O foi. César, ele que me ouça aqui agora, tentou me levar para o Maringá. Eu falei, César, eu não quero para o Maringá, eu quero voltar para o Cianorte. Mas, ó, essa migração é muito interessante, porque ela acontece com uma certa frequência. Geralmente, o lojista, ele começa com uma loja pequenininha, aí ele tem a oportunidade de pegar uma loja maior, ir para um corredor melhor, Sim. né? Isso é muito bom, Sim, porque você sim. consegue saber aonde... Porque, por exemplo, a tua loja num corredor pode ser boa, a minha loja nesse mesmo corredor talvez não seja. Então é muito legal você conhecer o shopping, Sim. saber aonde a tua loja se encaixa melhor. E hoje a gente está no corredor Cianorte, Uhum. né? Um corredor que me amparou na pandemia. Foi esse corredor que eu fiquei durante um ano, né? Eu e um colega, eu abri as portas, shopping totalmente fechado, e eu e ele passando com carrinhos. O Carlos. Com Carlos. Carlos da Litosfera. Adoraria ter o Carlos aqui, mas ele é um pouco tímido. Acho Carlos, que ele não... eu falo, ele é meu colega de corredor na pandemia, uma pessoa maravilhosa, um grande empresário. Né? E está aqui conosco. Batalhador, né? É verdade. Carlos é batalhador. Vocês dois deveriam ter uma plaquinha aqui no Shopping Galo. É No sério. aniversário de 5 anos da Julu, eu convidei ele. Eu falei para ele sobre isso. Ele foi uma pessoa fundamental no processo. Você falou da dificuldade de empreender. Quais são os maiores desafios que você já enfrentou? Sendo empreendedora e administradora, né? Porque eu imagino que não deva ser tão fácil conciliar, lidar, além de ser mãe, além de ser mulher, além de ter todas as funções que nós temos. Você, Carmen Patrícia, qual que é o maior desafio ou os maiores desafios que você já passou? Justamente esse, né, Gi? Porque quando nós resolvemos, né, que a decisão parte da mulher, parte de você, pessoa, querer ter uma família, querer o casamento, ter os filhos, né? No caso eu tenho 2, então é dividir esse tempo, porque nós conquistamos ao longo do período essa autonomia, essa visibilidade, só que tem consequências, entendeu? Sim. Então, quando a mulher quer direitos, quer conquistar aqueles direitos, a sobrecarga aumenta. Então, justamente isso, você ser mãe, ser mulher, né? Mãe, esposa, dona de casa, ainda trabalhando, né? Eu sou funcionária CLT e ainda empresária. Então, a gente vai dormir um pouco tarde, a gente acorda muito cedo, mas nada que nos impeça, né, de ainda continuar com os nossos sonhos. Então, assim, não é fácil. Vocês pensem que abrir um negócio próprio não é daqui um mês, daqui um ano, já ter um retorno desse negócio. Então, assim, eu digo que a Julu hoje tem 5 anos, mas ela tem 3, porque 2 anos foi 2 anos de pandemia. E a gente está conquistando a todo momento, né, a nossa clientela, a confiança, as marcas que hoje a gente tem como... Hoje vocês não fabricam mais? Não, a pandemia não nos permitiu a confecção, né? Pensa em voltar a fabricar ou não? Penso sim. Inclusive porque o meu cliente ele é muito exigente. Às vezes ele me pede algo que meu fornecedor não tem. Não tem. Então eu penso sim de voltar a fabricar e ainda eu não estou nessa linha de produção própria porque eu quero aposentar. Eu vou aposentar daqui uns dias, nova, linda, mas vou aposentar, né, e quero me dedicar ao meu empreendimento. Sim. E quem sabe voltar com a fabricação própria. Os meus produtos hoje são multimarcas, hoje a loja tem 5 marcas, né? Não estou servindo meu cliente da 4 Asas por uma decisão da Doralice, empresária, tia, volta a fabricar para mim. Todas as vezes que eu ligo para ela, eu pergunto que dia que você vai fabricar para mim de novo. E ela fica pensando. Mas eu quero sim poder voltar a fabricar. A linha infantil, ela sempre existiu? Ou foi algo que quando você disse que passou aqui na frente do shopping, que você teve a tua história com a tua tia, Dora, né? Mas a linha infantil sempre foi um propósito, um objetivo?
Ou foi, acordei e quero trabalhar com o público infantil? Ela já fabricava os pijamas. Eu já Aham. vendia os pijamas a 4 asas. Mas a gente sempre fabricou a linha infantil. Até porque, assim, a gente é motivada a fazer isso. Até porque quando você tem filhos, você sempre busca algo para eles. E quando você não encontra, e não encontra de qualidade, algo te motiva para poder fazer. Então, quem Aham. me motivou a continuar no hobby infantil foram os meus meninos. Apesar de que hoje eles não vestem, né? A Jolô, por conta da idade. A Jolô atende o público de... Do 1 Ah, ao 16. 16 O anos. 16, ele atende uma criança de 12 anos. Sim. Aí eu falo, mas o Luiz tem 12, né? Mas o Luiz está naquela fase que não quer mais vestir pijama. Não quer mais. O João já está com 18 anos, 1,90 m. Então o João também não veste. Mas você fazia os testes dos pijamas com os filhos? Deles. Inclusive, assim, a nossa grade... Usa aí para ver se é bom, usa para ver se é A nossa grade é confortável. baseada na família, né? A nossa família tem mais de meninos. Nós temos uma menina, 2 meninas na família, que é a Ingrid e a Maria Vitória. Então, elas eram a nossa modelo mirim menina. Mas a maioria, o restante, é tudo cueca. É só o menino. Então, eles são os nossos modelos. Maravilha. E te ajuda também, né? O Ajuda. maior. O Luiz. O Luiz que te ajuda? O João não. Ele grava uns vídeos, ele faz locução, uma gracinha. O João é na dele, né? O que eu peço ele faz. Agora o Luiz, ele é o meu empresário mirim. O Luiz, ele me ajuda, ele faz os nossos vídeos. Se você entrar lá no @JuluPijamas, no Instagram, aquela voz lá é o do Luiz. Ele que edita, ele que faz as postagens, ele que vem dar as ideias, né? Inclusive, ele já é remunerado para isso. Ele já tem o Pix dele para ele já ganhar o salário. Maravilha. Ô, Carmen, qual que você acha que seja o diferencial da Jolô Pijama? Por que se mantém, né, há 5 anos no mercado? Porque não é fácil, como a gente colocou aqui. O que você acha assim, que seja o carro-chefe ou que seja o diferencial da marca Jolô Pijamas? Olha, eu sempre me espelhei para ter uma loja hoje de qualidade, uma loja que consiga atender meu cliente, me espelhar no ruim. Eu não quero aquilo do ruim para oferecer para o meu cliente. Certo. Então, quando eu decidi sair da fabricação própria, porque a minha fabricação própria foi sempre de qualidade. Por quê? Porque eu ia comprar e aquilo que me oferecia ruim, eu não queria oferecer para o meu cliente. Mas como assim, Carmen? Por quê? Se espelhar no ruim. Porque eu não quero que aquilo lá aconteça comigo, não aconteça com o meu cliente. Quando eu vinha fazer compras, e os meus clientes vão ficar sabendo disso e sabem do que eu estou falando, quando a gente vai fazer compra para os nossos filhos, a gente não compra uma peça. Sim. A gente compra para 4 meses, 6 meses, né? Porque é a evolução da transição da idade. Sim. E a primeira coisa que me chateava muito é quando eu comprava e eu jogava na máquina e a peça saía desfiando, destruída. Então, aquilo ali eu não queria trazer para o meu cliente. E quando eu abri a loja, foi nesse sentido, de buscar o melhor. O melhor dentro da 44 foi meio uma transição, meio um choque. Por quê? Dentro da 44, as pessoas querem o produto de baixo custo. Sim. Às vezes, o baixo custo não está na roupa de qualidade. Então, nós vendemos hoje pijamas multimarcas, pijamas que agregam, pijamas de algodão, pijamas que realmente passam de geração para geração. Exemplo, os meus filhos, os meus sobrinhos, os nossos pijamas vestem 2, 3, 4 gerações. Não acaba, sabe? Até porque na hora de dormir, né, Carmen, tem que E o ter uma conforto. qualidade, um conforto. Conforto. A gente busca uma costura de qualidade, a gente busca um tecido gostoso, leve, uma estampa que conversa com o nosso público. Então, hoje dizem para nós que as crianças saem para passear de pijama. Então, tanto que hoje eu visto um pijama nos meus clientes, né, que são os clientes mirins, que eu não vestia na minha época, Sim. né? Por quê? São pijamas que conversam, são pijamas que brilham no escuro. Hoje a gente está com a linha, né, do pijama fantasia. A criançada fica louca. Muito mesmo.
Pijama altamente confortável e de qualidade. A Carmen já passou por 12 lojas, 12 espaços aqui no Shopping Galo. 2025, Carmen, como eu disse na abertura do nosso programa de hoje, você é minha primeira convidada do ano. Obrigada. Satisfação imensa Muito obrigada. em ter você aqui, uma pessoa muito querida aqui por todos do Shopping Galo. Quais são os objetivos, o que que a Carmen quer, o que que a Carmen deseja para esse ano, falando de Jolô Pijamas? Hoje a Jolô ela está no patamar que ela cresceu, né? Mas a loja precisa crescer junto. Loja estrutura. Tamanho, né? De Físico, tamanho, você tamanho diz. físico. Hoje eu preciso dar conforto para o meu cliente que busca a loja aqui no Shopping Galo. E eu estou buscando já na administração Essa expansão. de expandir. Então, nosso objetivo para 2025 é expandir a nossa loja de estrutura, para dar um conforto para o nosso cliente, né, para eu conseguir mostrar para o cliente verdadeiramente aquilo que a loja tem. Então, esse momento de expandir, de expansão, a gente está buscando para 2025. Por enquanto, a loja continua no corredor Cianorte. Isso, não né? gostaria de sair. Quando a Carmen expandir a loja, a gente vai gravar e a gente vai mostrar para vocês para onde a Carmen foi, mas será aqui em algum dos nossos corredores do Shopping Galo. Vamos convidar então, Carmen, as pessoas para que possam conhecer mais sobre a Jolô Pijamas. O arroba qual que é? @Jolô Pijamas no Instagram. Vocês fazem a venda online também? Fazemos. Na entrega Brasil inteiro? Sim. Hoje eu não estou diretamente na loja durante o dia, né? Porque eu tenho meu trabalho. Sim. A Emily, ela fica aqui durante o dia, você conhece? A Emily é uma jovem. Peguei a Emily ainda com 17 anos de idade, eu falei para a mãe dela. Inclusive, assim, o preconceito que a gente tem com essa juventude, que eu falei, mãe, eu não vou pegar uma menina de 17 anos. Minha mãe pega assim, pega que vai dar certo. A Emily começou a trabalhar comigo com 17 anos, hoje já está com 19, 20, vai casar. E assim, ela está lá para atender vocês no Instagram, no online, na loja física. É uma pessoa maravilhosa. Qual que é o número da loja? 101. Loja 101, corredor Cianorte. Por enquanto a Carmen tá lá. Isso. Quando houver a mudança, como eu disse, a gente grava e mostra para todo mundo, né, Carmen? Aproveitando, Shopping Galo, assiste aqui, né, o seu podcast e me dá esse incentivo aí para Sim, uma loja bem legal, uma loja ampla para a Jolô Pijamas poder atender melhor, né, com mais conforto a todos os seus clientes. Eu sou assim, eu sou muito pé no chão. Administradoras de empresa são pé no chão demais, pensam muito antes de fazer. Os empreendedores mesmo, aquele que nasceu sem, né? Nasceu igual minha mãe, minhas irmãs, a minha mãe, ela é uma incentivadora. Minha mãe, a gente já perdeu, eu contei essa história para vocês, a gente já perdeu 2 casas lá no empreendimento da escola, até foi na pandemia, e minha mãe nunca deixou de sonhar, sabe? Hoje a minha mãe está construindo a casa dela, eu te mostrei, Sim. né? Novamente a terceira casa que minha mãe está construindo com muito carinho. Então a gente fala assim, gente, perder é bem material, a gente perde hoje para conquistar amanhã. Não tenho medo de perder. A perda é um diferencial, é uma conquista que você pode ter amanhã, é um ensinamento, é um aprendizado. A gente perde hoje para conquistar mais amanhã. Então, assim, a gente teve muitas perdas aqui no Shopping Galo e hoje o Shopping Galo está colhendo bons frutos, sabe? Não de perdas que deu momentos ruins para muitas pessoas, mas foi de ensinamento, foi aquilo que ele foi colhendo ao longo do período. O shopping está muito bacana, está lindo, sabe? Um atendimento de qualidade, uma estrutura muito ótima, tá excelente. Os funcionários, né? A alta administração, todos vocês aqui com carinho, com devoção, com muito entusiasmo, estão aqui durante toda a semana atendendo a nós, lojistas. Isso faz muita diferença, sabe? Eu assim, gosto muito do que eu estou vivendo hoje no shopping. Não trocaria o shopping por outro, viu? E fica isso registrado, que os convites já foram imensos para mudar de shopping, mas eu tenho um Shopping Galo no meu coração e eu quero ficar aqui por um bom tempo. Fica aí a dica para quem está pensando em empreender. Sim. Aqui, realmente, gente, é o shopping mais completo da região da 44. Então, para você que sonha em empreender, a gente
tem esse quadro, a gente tem esse programa aqui para entrevistar os nossos lojistas, para que a gente possa conhecer a história de cada um e, de uma certa maneira, também incentivar para você que está aí, eu tenho vontade, mas tem aquele receio, eu não sei por onde começar, aonde eu vou, o que eu faço. Então, sem dúvida alguma, aqui é um lugar muito bom para você começar a realizar o teu sonho. É verdade. Né? Amei te ter aqui, Obrigada, Carmen. obrigada. Prazer. Eu tô encantada com o quadro. Eu sempre quis participar desse quadro. A Gi me convidou, fico muito feliz. Mas, ó, momentos e momentos. Tudo tem o seu tempo. Eu tenho 5 anos de shopping e agora fui convidada. E era esse o momento. Momento de construção, momento de uma história, né, que a gente passou. Sim. Histórias que derramamos lágrimas, história que hoje a gente está colhendo frutos, que a gente sorri. Não é fácil, isso é verdade. Mas a gente sonhar é possível, entendeu? E se você sonha, se você quer transformar ele em realidade, trabalhar. Nada vem de graça, nada. Então, se você quer, você precisa sonhar e a família precisa estar junto com você. Não adianta você querer sonhar sozinho. Gia, que é exemplo, tem o filho, né, tem a mãe. Sonha sozinha, Gia? Não. A gente não sonha sozinho. Não. Sozinho a gente não faz nada. 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 Absolutamente nada. Obrigada. Prazer em tê-la. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Vem pra Jolu Pijamas, Corredor Cianorte. Vem pro Shopping Gala. Vem pro Gala. Tchau, tchau.